Olá pessoal, nós aqui de novo, e o assunto que eu vou tratar com vocês agora são os tecidos de preenchimento ou os parênquimas, que é o que está faltando para a gente finalizar essa parte de tecidos vegetais, tá? Então lembrando para vocês aí que o tecido de preenchimento ou parenquimático, ele é dividido em parênquima clorofiliano, parênquima milífero ou de reserva, parênquima aerífero e parênquima aquífero, tá? Então são basicamente 4 tipos de parênquima. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Então vamos lá. Uma breve descrição sobre o que são tecidos de preenchimento ou parenquimáticos ou parênquimas. São formados por células vivas, volumosas, tá vendo? Já tem uma característica interessante aqui, com vacúolos grandes e parede celular pouco espessa. Então ele já tem assim uma propriedade diferente de colênquima e de esclerênquima e de xilema, tá? Então ele não é considerado um tecido de sustentação, porque a parede é pouco espessa. Nas plantas, chama-se parênquima ao tecido pouco especializado que forma a parte interior de muitos órgãos, como raiz e caule jovem, no caso do córtex, e também nas folhas, no mesófilo da folha. Mesófilo está no meio, né? No meio, entre a epiderme superior e a epiderme inferior, a gente vai ver isso aí daqui a pouquinho, tá? De plantas vasculares, ou seja, é um tecido pouco especializado, por isso que ele é chamado de tecido de preenchimento. O parênquima está relacionado com a fotossíntese, a reserva de várias substâncias, cicatrização e origem de estruturas adventícias. As células do parênquima podem se especializar em células ou estruturas secretoras, como é o caso daquelas estruturas lá que secretam as substâncias urticantes que eu falei para vocês em um outro vídeo aí, tá? Então é o parênquima que vai dar origem àquelas estruturas. Vamos lá. Então o parênquima ele é dividido em clorofilados, possuem células ricas em cloroplastos para fazer fotossíntese. Parênquimas de reserva já é aquele tecido, né, formado por células de armazenamento de vários tipos de substância, lipídio, proteína, principalmente amido. Eu tenho de preenchimento, que é aquele que preenche, né, certas regiões, ó, caule e raiz. Muita parte ali do caule e da raiz é apenas um tecido de preenchimento, tá? A gente vai mostrar isso para vocês. Eu tenho o parênquima aquífero, eu tenho o amilífero, que armazena o amido, tá? A gente encontra muito em semente, a gente encontra muito em raízes, tá? E o parênquima aerífero, esse armazena ar. Então, vamos discutir um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, o parênquima clorofiliano ou parênquima clorofilado. Eles têm células ricas em cloroplastos. Eu vou dividir esse parênquima em dois tipos, o palissádico e lacunoso. Então, pega uma folha. Onde eu vou ter muito parênquima clorofilado? Na folha. Lá tem clorofila. Então, ó, eu tenho a epiderme superior. Então, vamos lembrar que a epiderme é uma camada de célula única, justa, posta, né? Aqui em cima eu tenho minha cutícula. Aqui embaixo eu tenho minha epiderme inferior. Também vou ter a cutícula impermeabilizante, tá? E aqui eu vou ter o estômato, que é a abertura para poder fazer troca gasosa. Observe também que eu tenho alguns pelos aqui, né? Outros pelos aqui. Esses são anexos da epiderme. Tem lá suas funções que a gente já discutiu. Então, ó, por que a gente fala que o parênquima clorofilado está no mesófilo da folha? Porque está entre a epiderme superior e a epiderme inferior. Mesófilo é essa região aqui, tá? E essa região é que nós vamos ter o parênquima clorofiliano, que é dividido em palissádico, essas camadinhas mais organizadas aqui, e lacunoso, um pouco mais desorganizado. Por quê? Porque precisa deixar espaço para poder circular os gases aqui dentro, tá? E junto aqui também com o parênquima lacunoso, nós temos os feixes condutores, né? Xilema e floema. Para quê? Para trazer água para a folha e para levar a matéria orgânica da folha para os demais órgãos da planta, certo? Bom, a gente passa para o caule, né? Que é o parênquima de preenchimento, ó. Então eu tenho aqui, ó, o caule à esquerda e uma raiz aqui à direita. Onde é que está o parênquima de preenchimento aqui no caule? Está no córtex. O que é o córtex? É a região mais externa, tá? E também tem na medula, ó. Muito pouco, mas tem na medula. É a parte mais interna, tá? E aqui a gente tem xilema por dentro em vermelho, floema por fora em azul, tá? Se essa planta tivesse um crescimento secundário, aqui estaria todo tomado por
xilema e o floema estaria um pouco mais para fora. E o parênquima cortical ele estaria um pouco mais afastado do centro. Tá ok? Eu volto aqui agora a falar um pouquinho da raiz. Ó. Olha aqui no miolinho da raiz, eu tenho parênquima medular, porque está no meio. Um pouquinho mais para fora, eu tenho xilema secundário. O que é xilema secundário? Aquele que é formado no crescimento secundário. Ó. Isso vai aumentar a capacidade de absorção de água pela raiz, tá vendo? Um pouquinho mais para fora eu tenho essa fitinha amarelinha aqui, ó, bem clarinha, ó. Essa fitinha aqui é o câmbio, tá? É o câmbio vascular. É ele quem forma o xilema para dentro e o floema em azul para fora. Tá vendo? E depois eu vou completar com parênquima. Ele está mais por fora, então ele é o parênquima cortical, ok? Ó, então aqui eu vou ter o meu parênquima medular no meio e o meu parênquima cortical voltado aqui para fora. Aí eu pergunto assim na prova, por que tem tanto xilema na raiz? Porque é preciso fazer absorção, né? Precisa transportar a água que está sendo absorvida. Absorvida por quem, gente? Pelos pelos das raízes, ó, por essas raízes aqui, tá vendo? São raízes laterais para aumentar a superfície da raiz ali para poder absorver mais, tá? Os parênquimas amilíferos são os parênquimas que armazenam amido, amido que vem lá da fotossíntese, ó, tá vendo? Então eles são encontrados principalmente em raiz tuberosa, a gente vai falar disso, né? Caules subterrâneos do tipo rizoma, vamos falar disso mais para frente. Podem ocorrer nas sementes em menor quantidade, né? Mas eles armazenam também na semente. E as células são ricas em amiloplasto. Olha aqui, vocês conseguem ver que eu estou delimitando o espaço de uma célula? Lá dentro está cheio de orgânulozinhos. Ó. Esses orgânulos são os leucoplastos e aqui dentro está cheio de amido. Então eu pego uma batata, faço um corte, ó, jogo isso no microscópio, eu vou estar vendo esse tipo de organização com as células parenquimáticas volumosas, cheias de leucoplastos para armazenar amido. O parênquima aquífero. Bom, parênquima aquífero, o aquífero vem de água, então ele reserva água. Quem é que reserva água, gente? É quem vive em ambiente seco. Quem vive em ambiente seco são chamados de plantas xerófitas. Então, se alguém perguntar assim, falar para vocês, plantas xerófitas, eu pergunto, o que são plantas xerófitas? São plantas que vivem em ambiente seco. Então, elas precisam armazenar água. Por quê? Porque para fazer fotossíntese tem que ter água. Então, se não tem água no solo, eu armazeno a água em alguma porção da planta. Ou na folha, ou no caule, tá? Olha o cacto aqui como é que ele é. Ó. Então a gente pensa assim, nossa, o cacto ele está lá morrendo, né? Não, ele não está morrendo, ele está simplesmente adaptado a viver naquelas condições. Ele guarda a água no caule, tá? Nos espinhos que na verdade são folhas, ok? Então, ó, peguei uma planta aqui qualquer, né? Ó. Essa aqui, ó, essa chama barrilha, tá? Peguei um pedacinho aqui dessa planta, trouxe ela para cá, peguei um pedacinho da folha e joguei ela para cá. Então eu vou ter aqui a minha cutícula, vou ter meu parênquima palissádico, porque ela faz fotossíntese, e lá no meio ó, eu vou ter um monte de parênquimas, tá vendo? Células que não tem um tamanho uniforme, mas são células volumosas, são grandes. O que tem lá dentro dessas células? Água, tá? Armazena água. Por quê? Porque eu preciso de água para fazer a fotossíntese. Então, assim, é uma planta adaptada a ter esse tipo de parênquima, porque o ambiente é seco. Olha só, eu tenho também o parênquima aerífero, ou aerênquima. Aerífero vem de ar. Aerênquima vem de ar. Aerênquima vem de ar mais parênquima. Então, a parênquima que acumula ar. Onde acontece isso, gente? Em plantas aquáticas. Por quê? Olha só, são duas situações. A primeira é que não tem tanto oxigênio dissolvido na água igual tem do lado de fora, aqui na atmosfera, no ar, né? Então aqui no ar tem em torno de 16% de oxigênio, lá tem, sei lá, em torno de 3, 4%, é muito menor. Então essas plantas que vivem submersas, né, embaixo da água, conforme a Vitória Regia aqui, que é o exemplo que a gente coloca para vocês, né? Como é que a Vitória Regia ela vai ficar suspensa, né? É porque tem um caule que está suspenso aqui, ó, e ele está cheio de ar. Então eu pego, faço um corte lá e trago ele para cá. O que a gente vai ver, ó? Olha o tanto de cavidade que a gente tem aqui dentro desse tecido, ó. Veja que as células são todas, cada uma no seu tamanho, então não tem uma uniformidade, são grandes e além de tudo ainda tem algumas cavidades. Tá vendo, ó? Essas cavidades são preenchidas com ar, ok? Para a planta fazer a sua atividade metabólica que ela precisa de oxigênio, tá? Bom, aqui eu tenho um resuminho dessa parte. Fica interessante, né? Vamos prestar bastante atenção aqui. Vamos com calma. Então, os parênquimas, tecido de preenchimento, é um tecido adulto primário que é originário no meristema fundamental, não é secundário,
né? Secundária, xilema, que faz crescimento, né? Isso é suber. É encontrado no córtex das raízes e caule, na medula dos caules e no mesófilo foliar e na polpa de fruto. Olha o mesófilo foliar aqui, ó, entre as duas epidermes. Ó. Então eu tenho o palissádico organizadinho e eu tenho o lacunoso que forma lacunas para poder haver a passagem dos gases. Ó. Então o CO2 entra para participar da fotossíntese e o oxigênio liberado da fotossíntese sai pelos estômatos. Muito bacana isso aqui, né? Então, ó, formado por células parenquimáticas com capacidade de divisão celular. Ó, então, quais são os tipos de parênquima? Eu tenho o clorofiliano, que é o da fotossíntese, o palissático lacunoso. Eu tenho o de armazenamento, que armazena amido, né? É chamado de parênquima milífero. Eu tenho o parênquima de preenchimento, que é também o aerífero e o aquífero. O que, que eles armazenam? O ar e água. Então, eles armazenam, né, extracelular, é o armazenamento extracelular de água e ar, né, através daquelas lacunas. E eu tenho o parênquima de armazenamento em tubérculos, né, no caso de batata, que é o mesmo que é o parênquima amilíferos. Ó. Então eu peguei uma raiz de batata aqui, trouxe um pedacinho para cá, ó, e eu estou mostrando que lá dentro, ó, das células da batata, né, eu vou ter amiloplastos, né, que são plastídeos que armazenam amido. E essas células são células parenquimáticas, ok? E também eu tenho parênquimas, ó, das plantas xerófitas, tá? Eles possuem um sisteminha que armazenam água, tá? E eu tenho parênquima aerífero que armazena ar em plantas que vivem em ambiente aquático. Tranquilo, é uma parte da matéria que é fácil, vocês precisam saber porque é importante, ok? Espero ter ajudado vocês, espero que o vídeo não tenha ficado tão longo. Obrigado, até a próxima.